tema da mensagem de hoje é alegria fundamentada na experiência do passado e na esperança no futuro. Baseado no Salmo de número 126. Esse Salmo de número 126, ele é muito conhecido, eu creio que todos já leram o Salmo 126, no mínimo uma vez. Mas eu penso que a partir de hoje, você vai lê-lo de forma diferente. Cada vez que você ler o Salmo 126, você vai lembrar desta mensagem de hoje, porque ela vai ajudar você a entender melhor ainda. Se o Salmo 126 sempre foi um salmo gostoso de ser lido, a partir de hoje, você entendendo-o ainda melhor, você vai ver como que ele se torna ainda mais real e belo no nosso coração. Salmo de número 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as águas torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez eu te peço, renovas a tua palavra ao nosso coração. Quero te pedir em nome de Jesus. Tenho orado em favor deste momento. O Senhor tem falado ao meu coração. E eu quero te pedir em nome de Jesus que tu fales também a todos aqui presentes. Em nome de Jesus, que nada venha distrair-nos, nem roubar a nossa atenção. Em nome de Jesus, repreendemos Satanás, para que não tenha nada, nenhuma ação que nos atrapalhe, mas pedimos sim que o Espírito Santo de Deus, que está aqui, que vive em nós, haja em nós, derrama sobre nós da tua palavra, e edifica-nos, e ensina-nos, e alegra-nos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu penso que para a gente entender melhor esse texto, é interessante que a gente entenda o contexto, quando foi escrito, em que circunstância, em que situação foi escrito este salmo. Então, como introdução, eu vou fazer uma rápida história para os irmãos se situarem e entenderem esse Salmo 126. Todos nós conhecemos que o povo de Israel havia sido levado para o Egito pelas mãos de José. Depois que José morreu, o povo tornou-se escravo do Egito e foi trabalhando ali no Egito como escravo por longos anos. Um tempo sofrido, um tempo terrível, mas eles oravam para que Deus os libertasse. E Deus usou um homem chamado Moisés, para liderar a saída do povo de Israel lá do cativeiro do Egito. Eles saíram, conhecemos a história. Quando eles já estavam próximos da terra prometida, da terra que Deus havia dito que daria a eles, Moisés morreu. E aí assume a liderança um outro homem de Deus chamado Josué. Josué conduz o povo, entra na terra prometida e torna-se uma grande nação, uma nação forte, uma nação poderosa. Os inimigos, os povos inimigos temiam-no, porque sabia que Deus estava com eles. Era um povo muito forte, uma nação forte.
E, por uma questão de organização, aquela nação foi dividida em tribos. Quantas tribos? 12 tribos. 12 tribos. E eles estavam ali divididos em 12 tribos, uma confederação, mas um povo muito forte. Acontece que aquele povo começou a achar-se, achar que era forte, que era poderoso, e foi afastando-se de Deus e cometendo alguns pecados que contrariavam a Deus. Por exemplo, eles casavam-se com mulheres e davam as suas filhas em casamento a homens que não temiam a Deus, que não fazia parte do povo de Deus. Eles casavam-se com mulheres, ou as mulheres com os homens de outras nações que não tinham a mesma fé. Com isso, queridos, eles foram trazendo também para dentro do povo outros deuses, e eles foram pecando pela idolatria. Então casavam-se com mulheres de outra nação, que tinham outros deuses, e elas então pediam para que eles construíssem, para que seus respectivos maridos construíssem altares para os seus deuses. Construiu para uma, pronto. A outra, porque eles tinham várias mulheres, a outra falou, eu também quero para o meu Deus. E aí ele construía para o outro Deus. E assim eles foram construindo altares e tornou-se um povo idólatra, e afastaram-se de Deus. Deus não gostou disso, evidentemente. A mão de Deus foi encolhendo-se e eles começaram a ter muitas dificuldades, dentre elas, brigarem entre si mesmos, a tal ponto que chegou no momento em que eles dividiram 10 tribos, formaram uma nação chamado Reino do Norte, cuja capital era a Síria. E as outras 2 tribos formaram as 10, o reino, capital Samaria. Eu falei diferente? Desculpe, a Síria, não. Obrigado pela ajuda. Então, as 10 tribos, chamado Reino do Norte, tinha como capital Samaria. E as outras 2 tribos, chamado Reino do Sul, ou de Judá, cuja capital era Judá. Então ficaram divididos. Com isso, eles enfraqueceram-se. E aí vieram os assírios e levaram o Reino do Norte, as 10 tribos, para o cativeiro. Estavam enfraquecidos, sem contar com a bênção de Deus, e então eles foram levados para o cativeiro, lá na Assíria. Passado um tempo, veio a Babilônia e levou cativo o Reino do Sul. Foi para o cativeiro lá na Babilônia. E assim aquele povo forte, aquele povo abençoado, aquela nação abençoada, fora levado novamente para o cativeiro. Eles tinham saído do Egito, do cativeiro do Egito, formaram a nação prometida por Deus, por causa de pecado e desviarem-se de Deus, foram novamente levados como cativeiro, agora para a Assíria e para a Babilônia. E eles sofriam muito, porque quando tinham um reino forte, era uma nação forte, agora eles estavam servindo novamente como escravos, e tinham muitas saudades da terra deles. Não podiam ter o culto deles, não podiam louvar a Deus. Eles estavam tão tristes, eles eram conhecidos pelos seus cânticos, cantavam muito bem. E quando eles estavam lá na Babilônia, então eles chamaram, escuta, canta algumas canções para nós, canta aí alguns cânticos para nos alegrar. E eles estavam tão entristecidos que eles disseram, como poderemos nós cantar em terra estranha? Salmo 137. Como poderemos cantar em terra estranha? Se esquecermos de ti, ó Jerusalém, que a nossa mão seja ressequida. Então eles não conseguiam mais nem cantar, porque grande era a tristeza
deles. Passado um tempo, Ciro da Pérsia, tomou a Babilônia e liberou que o povo voltasse para reconstruir a cidade, o muro, os templos de Jerusalém e para adorar o seu Deus. E então começou com Zorobabel, depois Esdras, depois Neemias. Eles foram voltando para a terra prometida. E é nesse contexto que é escrito o Salmo 116, chamado período pós-exílico, Salmo 126. É neste período, então, pós-exílico, que é escrito o Salmo 126. Muito bem, agora nós podemos falar sobre o Salmo 126. O Salmo 126, ele é dividido basicamente em 3 partes. A primeira parte fala do passado, que vai dos versos 1 até o verso 3. O verso 4 fala do presente, e os versos seguintes falam do futuro. O verso 4, ele fala: restaura, Senhor, a nossa sorte. Fala do presente. Eu quero começar falando do presente, depois nós vamos para o passado e para o futuro. Interessante se você observar que ele inicia: restaura, Senhor. Como restaura, Senhor? Se o versículo 1 diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Restaurou ou não restaurou? Né? Então, aquele momento presente, ele novamente: restaura, Senhor, a nossa sorte. Por que isto? Porque embora eles já estivessem na terra prometida, já tivessem voltado para a terra deles, o que havia acontecido ali? Há alguns problemas externos e alguns problemas internos. O problema externo é o seguinte: logo que eles saíram de Jerusalém, outros povos ocuparam aquela cidade, ocuparam aquela nação. E ocupando, eles chegando ali de volta, os vizinhos, as outras nações, os outros povos, não gostaram nada disso. Por quê? Porque eles sabiam que eles chegando ali tinham a bênção de Deus. E tendo a bênção de Deus, se tornaria uma nação forte, poderosa, e os vizinhos sofreriam perseguição, sofreriam consequências, porque era uma nação forte. Então eles provocavam constantemente aquele povo que estava voltando. Quando eles estavam reconstruindo o muro de Jerusalém, você vê ali em Neemias que em alguns momentos eles tinham que pegar a pá numa mão para construir o muro e a espada na outra. Ao mesmo tempo que trabalhavam, tinham que cuidar, proteger-se do inimigo, sem sofrer, sem dizer a perseguição que eles sofriam, dizendo o seguinte: eles estão construindo o muro aí, se chegar um animalzinho e encostar nesse muro, esse muro cai, não adianta nada, é muito frágil. Ficavam chamando e insultando: vem cá, vamos conversar, vem cá. Eu gosto daquele texto de Neemias que dizia: olha, nós estamos tão ocupados na obra que a gente não pode parar para discutir, para conversar. Enfim, eles tinham esse problema de ordem externa. As pessoas provocavam, causavam muita dificuldade para eles. Queridos, quantas vezes nós também sofremos por situações externas, que não dependem de nós somente. Por exemplo, todos nós sofremos com um governo corrupto, por uma má administração. Todos nós sofremos. Todos nós, a partir de antes de ontem, vamos ter de pagar o combustível mais alto, mais caro. Muitos irmãos têm sofrido desemprego. Muitos irmãos têm visto seus salários achatados, causados não necessariamente por nós, mas externo. Às vezes sofremos às vezes acidente,
Você está dirigindo direitinho, está tudo certinho, vem uma outra pessoa desorientada, às vezes alcoolizada, e bate no seu carro, atropela cristãos. Às vezes, está tudo bem em casa, tranquilo, um malfeitor, um ladrão entra em casa e prejudica, e faz mal, e rouba, e assusta. Às vezes, vemos malfeitores rondando os nossos familiares, os nossos filhos. Às vezes, uma enfermidade que nós não contávamos e ninguém conta com isso. Enfim, queridos, são muitas das vezes que nós enfrentamos no presente situações difíceis que vêm de uma maneira externa, que nós não procuramos, que nós não queríamos. Mas também eles sofriam por consequências, por problemas internos deles mesmos. Ou seja, quando eles voltam para Jerusalém, eu disse que ali estava ocupado por outras nações. E tinham ali algumas mulheres bonitas, alguns homens interessantes, e eles começaram novamente a casarem-se com mulheres que não eram do povo de Deus, com homens que não eram do povo de Deus, e com isso novamente tendo que construir altares para ídolos dos seus cônjuges e repetindo a história. Você fica pensando e eu fico pensando, como assim? Eles já não tinham sofrido, já não tinham ido para o cativeiro justamente por causa do pecado da idolatria, por causa de casarem-se com pessoas que não eram da mesma fé, não tinham sofrido tudo isso, e choravam quando estavam lá no exílio, sofriam quando estavam lá no cativeiro, choravam, reclamavam, e agora que estão aqui, vão cometer o mesmo erro, o mesmo pecado. Onde se viu isso? Eu não entendo essa situação. Porventura isso não acontece muitas vezes no nosso dia? Pessoas que foram salvas por Cristo Jesus, foram libertos de vícios, de pecados, foram trazidos para o reino de Deus, foram salvos por Jesus, e às vezes fica com saudades daquele tempo. Saudade das farras, saudade das bebidas, saudade das falcatruas, saudades de coisas erradas que faziam, saudades de amigos que lhes influenciavam negativamente. Gente que vem para Jesus, é liberto, faz parte do povo de Deus e comete os mesmos pecados que cometiam anteriormente. Cometem as mesmas falhas, fazem as mesmas coisas, têm os mesmos vícios, o mesmo palavreado, o mesmo procedimento que tinha anteriormente. E aí sofrem consequências. Crentes em Cristo Jesus, que vive duramente, muitas vezes por causa de estar desagradando a Deus. Então, esta era a situação. Restaura, Senhor, a nossa sorte, no versículo 4. Eles estavam na terra que eles tanto desejavam, estavam reconstruindo o muro de Jerusalém, o templo de Jerusalém, tinham liberdade para cultuar a Deus, mas eles estavam enfrentando muitas dificuldades externas e internas. Em meio a isso, como que o salmista faz? Ele lembra do seu passado. E ele começa então no Salmo 126:1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ele lembra de quando eles voltaram para a terra prometida. E eles ficam pensando, como que isso pode acontecer? Eles estavam lá no cativeiro. Nada parecia que eles poderiam voltar. Eram escravos, e agora Deus traz de volta. Como assim? Não estou entendendo, como que isso pode acontecer? Impossível, não dá. E eles ficavam assim, dessa maneira,
quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Eles riam à toa, a boca enchia de riso, de júbilo, eles riam à toa. Eu creio que, guardadas as devidas proporções, todos nós já estivemos diante de uma situação que parecia que era sem saída, não dava para resolver, sabe? Estava vencendo aquela prestação, estava endividado, não sei como que eu vou pagar, não tem jeito. Depois pagou, glória a Deus, eu paguei, glória a Deus, eu consegui pagar. Alguém que em meio a essa crise ficou desempregado e no mesmo mês conseguiu um outro, glória a Deus, olha, nem acredito, estou empregado de novo, glória a Deus. Alguém que caiu da moto, se machucou, se feriu todo, está ali, perto da morte, eu estou vivo, eu estou na igreja hoje, graças a Deus. Então a nossa boca se enche de riso nesses momentos, e a gente fica, não acredito, olha que coisa, como que pôde isso acontecer? Alguém que passou por uma enfermidade grave, parecia que era o fim, e foi curado, está novamente bem, com saúde, não acredito, glória a Deus. E eu fico imaginando, queridos, aquele povo que era muito festeiro, eles ali cantando, sabe, com aqueles instrumentinhos ali, e pulando e dançando, tipo de um pandeiro, né, ali, e pulando e dançando. As mulheres cantaram, não é? Gostaram? Quer que eu repita? Não é? Aquela forma ali, as mulheres cantando ali, e dançando, e saltitando, a alegria. Então ele lembra-se daquele tempo onde ele estava, e como que eles estão agora, onde Deus os trouxe. Agora, é interessante, queridos, que eles reconhecem, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Oh, que sorte que nós tivemos, hein? Olha, a gente estava lá no cativeiro, que sorte a gente conseguiu voltar. Muitas vezes a gente atribui algo que Deus faz em nosso favor como uma sorte. Que sorte aquele acidente e eu não morri. Que sorte eu desempregado e Deus me deu um emprego. Que sorte a minha família estava destruída e foi reconstruída. Que sorte, queridos. Aqui nós aprendemos que ele não atribui a sorte, ou a sorte ele atribui ao Senhor. Foi o Senhor quem fez isso, e é algo que nós precisamos sempre nos lembrar, que o que temos, o que somos, é Deus quem nos dá, é Deus quem faz, é Deus quem cuida, é Deus quem protege. Esse glória a Deus pode até ser melhor, não pode não? Glória a Deus, a gente dar glórias a Deus, reconhecer o que Deus faz em nosso favor. Então ele começa, quando o Senhor, é o Senhor quem restaura. Existem muitas circunstâncias na nossa vida que é aparentemente impossível e só pode tornar-se possível pela ação de Deus. Agora, é interessante a gente observar o seguinte: quem que Deus usou para tornar possível esse milagre, eles voltarem para a terra prometida? Foi Ciro da Pérsia. Ele não fazia parte do povo de Deus, não adorava o povo de Israel, era um ímpio, e Deus usou aquele ímpio. Deus usou aquele ímpio. Queridos, quando nós oramos e quando nós pedimos, Deus tem a maneira dele de nos abençoar. Como usou Ciro, ele pode usar tantas outras pessoas. E é interessante que quando você lê lá em Isaías a respeito de Ciro, diz no capítulo 45, se não me falha a memória, que Deus ungiu Ciro. Que Deus ungiu Ciro. Eu fico pensando o seguinte: nós estamos vivendo numa nação, num momento da nossa nação, que a gente não vê muita saída. Não vê muita saída.
Qual é o homem que poderia ser levantado para administrar, para gerenciar, para cuidar, para restaurar a nossa nação? Tem muita gente desiludida, muita gente até saindo do país. Como que? Não tem jeito, não tem jeito. Mas eu fico olhando e vendo, se Deus levantou um Ciro, um ímpio, eu creio que Deus pode fazer um milagre e restaurar a nossa sorte, mas isto é por Deus. A nossa esperança não está em homem. Deus pode usar um homem. Deus pode usar um homem. E então Deus usa Ciro. Agora, uma outra coisa interessante, queridos, é que nem todos que estavam lá na Babilônia, nem todo o povo de Israel que estava em Babilônia voltou. Alguns preferiram ficar lá na Babilônia. Não, tá bom aqui, já estavam ali arranjados, já tinham trabalho, estavam ali. Não quiseram voltar para a nação que Deus havia dado, para a terra que Deus havia prometido. O que nós aprendemos aqui? Queridos, tem gente que está fora do reino de Deus, do propósito de Deus, e prefere ficar lá. Prefere ficar lá, não quer voltar, não quer chegar-se, não quer arrepender-se, não quer retornar para aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. É difícil isto, mas tem gente que nega, faz corpo duro, não aceita, até sabe qual é a vontade de Deus, sabe qual é o propósito de Deus, mas tem coração duro, não se amolece, não se entrega. Eu vou ficar desse jeito mesmo, assim tá bom, eu até sei que lá tem bênçãos, eu até sei que no meio do povo de Deus é melhor, mas fica com o coração endurecido, não quer voltar. E aí ele continua então: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. A alegria deles era tão grande, que as nações vizinhas reconheciam que Deus tinha feito algo em favor deles. Os próprios ímpios reconheciam: o Senhor foi bom para com esse povo, grandes coisas fez o Senhor por eles. Que coisa extraordinária! Eles foram levados para o cativeiro, estavam lá presos, e Deus os tirou. Olha como que eles estão alegres, olha como que eles estão felizes. O que nós aprendemos aqui, queridos? As pessoas precisam saber e ver o que Deus tem feito na nossa vida. Nós precisamos aprender a nos alegrar com o que Deus fez e Deus faz por nós, a testemunhar e a contar o que Deus faz por nós. Às vezes a gente faz até chacota, conta a bênção, irmão. Nós precisamos mesmo contar o que Deus tem feito em nosso favor, que Deus tem agido em nosso favor. Eu penso que eu já testemunhei isto, mas algum tempo atrás eu estava fazendo a minha caminhada, a minha caminhada lá no condomínio. Estávamos caminhando, eu e alguns amigos, estávamos lá, e cada um começou a contar como tinha construído a sua casa, e roncavam papo, diziam quanto tinha gasto, como que foi feito, e foi contando muitas vantagens. Depois chegou um ponto, falei: agora eu queria contar para vocês como que eu moro aqui. Eu jamais teria condições de morar no mesmo lugar que vocês moram, pelas condições financeiras. Eu não teria condições. Mas Deus me deu isto. Quando eu comprei aqui, não era fechado o condomínio, era apenas um loteamento. Depois eu fui contando cada detalhe do que Deus foi fazendo, como que Deus foi dando os recursos, e foi mandando, de tal forma que eu moro aqui, porque Deus me colocou aqui.
E cada vez que eu tenho oportunidade, eu conto essa e tantas outras bênçãos. Coisas pequenas nós precisamos aprender a compartilhar, a nos alegrar. Alegremos-nos com aquilo que Deus tem feito. Às vezes a gente recebe uma bênção e fala, ai que bom, né? Eu recebi uma bênção. Olha que bom, né? Aquele dinheiro que estava parado lá foi liberado para mim. Ai que bom, né? Arrumei um emprego novamente. Ai que bom, né? Meu filho estava doente e sarou. Ai que bom. Queridos, nós precisamos aprender a nos alegrar com aquilo que Deus faz. E Deus tem feito grandes coisas, maravilhas na vida de cada um. Quando alguém se converte da nossa família, dos nossos amigos, e fala, olha que bom, né? Fulano dava tanto trabalho lá em casa, olha como ele brigava com a esposa, era um inferno na casa deles. Ah, se converteu, né? Nós precisamos nos alegrar com cada um que é salvo pela graça de Jesus. Compartilhar, contar, de tal forma que as pessoas, as nações, os amigos, os vizinhos, fiquem sabendo que o nosso Deus é maravilhoso, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus age em nosso favor, que o nosso Deus trabalha por nós. Precisamos mostrar que não somos apenas religiosos, mas seguimos um Deus que nos ama, que é poderoso e que cuida de nós. Aí os vizinhos dizem, grandes coisas fez o Senhor por eles. E eles repetem, realmente, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eles reconhecem, quando os vizinhos dizem, grandes coisas fez o Senhor por eles, eles reconhecem, realmente, Deus tem feito muitas coisas em nosso favor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Muito bem, queridos, então no momento do presente, que eles viviam em muita dificuldade, eles se lembram das experiências que tinham vivido com Deus, de quando eles estavam no cativeiro, e como Deus, miraculosamente, havia quebrantado o coração de um rei ímpio e liberado. Não simplesmente liberou, tá bom, pode voltar. Não. O texto diz, se você ler lá em Neemias, que ele chega para o rei e fala, tudo bem, o rei diz, tudo bem, você está liberado, pode ir lá para adorar o seu Deus, reconstruir a sua cidade. O que você vai precisar? Eu vou precisar de autorização para passar pelos reinos, para saber que o Senhor está autorizando e que a gente não está fugindo. Vamos precisar de tanta madeira, vamos precisar de tanto alimento, vamos precisar de tanto dinheiro. E então o rei foi liberando tudo que ele pedia. Não simplesmente liberou, falou, tá bom, vai. Mas Deus foi tocando no coração do rei, de Ciro, e dando-lhes as condições. Porque Deus não faz nada pela metade. Amém? Muito bem. Então ele olha para o passado e vê o que Deus tinha feito, a experiência maravilhosa que tinham tido, e agora ele olha para o futuro com esperança. Versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. O Neguebe era o deserto, maior deserto. Naquele período de seca, todos os rios secavam e ficavam cerca de 11 meses sem chuva. Tornava-se um solo muito rígido, muito seco. Não tinha água para molhar o solo. Mas de quando em quando, Neguebe ficava na parte mais baixa. De quando em quando choviam nas montanhas, e iam acumulando as águas nas montanhas, e quando
acumulava, extrapolava então os reservatórios, os rios lá das montanhas, e vinha aquela torrente de água que vinha derramando e enchendo novamente os rios. E o texto diz: aos que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Como com lágrimas? Naquele período de seca, eles tinham que plantar, tinham que colocar a semente no solo, porque quando viesse a chuva, quando o rio transbordasse, então as sementes já precisavam estar no solo, não dava tempo. Agora vai chover, então vamos correr e vamos plantar. Não dava tempo, porque vem de uma vez. Evidentemente, a experiência que nós vivemos não é tão forte assim, mas ilustra. Quando nós morávamos em Curitiba, tinha um irmão da igreja que tinha um sítio na divisa do estado do Paraná com Santa Catarina. A gente até brincava: olha, eu estou no Paraná, olha, estou em Santa Catarina. E ali tinha um riozinho que descia, ficava bem embaixo, lá em cima a gente via as montanhas. E eles sempre alertavam quando aparecia alguma nuvem, o tempo fechava um pouquinho: olha, pode sair todo mundo da água, sai todo mundo do rio, é perigoso, porque a hora que chover lá nas montanhas, lá na serra, então vem toda a água muito forte, e de uma vez, eles chamavam de cabeça d'água. Então vinha aquela água forte que vinha inundando todo o rio, ficava cheio. Era muito maior isto, porque enchiam os rios, as águas iam também para os terrenos, para as terras próximas do rio, e então agora a semente que estava lançada ali iria germinar, iria produzir, mas tinha que ser trabalhado antes. Então diz: os que com lágrimas semeiam, eles estavam plantando a semente. Será que vai chover? Será que não vai chover? Quando que vai chover? Eu acho que não adianta a gente lançar a semente, não adianta a gente trabalhar. E era trabalho duro, porque o solo, imagina, vários meses sem chover ali no deserto, o solo tornava quase que pedra, o sol quente, era trabalho duro, trabalho árduo, eles terem que trabalhar no sol, terem que cavar aquela terra ressequida, então ter que ficar ali trabalhando com lágrimas. Não era fácil aquele trabalho, mas eles tinham que fazer preparando-se. Mas não adianta, a gente vai ficar nesse sol tão quente, solo duro, nem sei se vai chover, ou quando vai chover. Não adianta a gente se empenhar. Queridos, nós vemos aqui dois trabalhos, duas atitudes. A atitude de Deus, fazendo um milagre, mandando chuva. Mas nós vemos também o trabalho dos homens. Eles faziam a parte deles. Ninguém colhe sem plantar. Ninguém colhe sem plantar. Ninguém recebe benefícios sem que tenha se empenhado, trabalhado. Então ele está dizendo aqui: com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Ninguém vai colher os seus feixes se no tempo da seca, da dificuldade, não se empenhar. O que adianta? Não adianta eu sair procurando trabalho. Vocês não estão vendo? Está todo mundo procurando trabalho, quantos desempregados. Não adianta não vou me empenhar, porque não vai adiantar nada. Não adianta nada eu ficar querendo resolver o problema da minha família. Meu filho está perdido. Meu marido não tem jeito, minha esposa não tem jeito. Não vai adiantar nada. Nós vemos que no meio do momento difícil, eles semeiam, eles plantam, durante o sol forte, a terra que parece que não cedia às enxadadas que eles davam, mas eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo a parte dele, e por causa do trabalho que eles faziam, eles tinham esperança. Vamos trabalhar porque vai chover.
Tem o tempo de Deus para a chuva. Queridos, talvez vocês estejam assim, vivendo em momentos mais desanimados. Eu já me dediquei, já me empenhei, já trabalhei. Eu também não adianta muito, a vida está muito difícil, o problema é muito grande. Não sei se vem a bênção de Deus, se não vem. Meus amados, o que nos faz olhar para o futuro de esperança é saber que vai chover. É que Deus vai derramar chuvas de bênçãos. Nós cantávamos, chuvas de bênçãos teremos. Vem chuva quando nós nos acertamos com Deus e quando nós clamamos a Deus. Por isso nós temos que mantermos-nos firmes, trabalhando, servindo. Não adianta muito eu estar trabalhando na igreja, porque olha quantos bancos vazios. A gente chama, a gente convida, as pessoas não querem nada com nada. Nós vamos continuar semeando, nós vamos continuar plantando, nós vamos continuar evangelizando, porque em nome de Jesus vai chover na nossa horta, em nome de Jesus vai chover na nossa igreja, em nome de Jesus vai chover na nossa família, em nome de Jesus vai chover na nossa vida. É nessa esperança que nós continuamos seguindo e trabalhando, porque vai chover. Queridos, eu não sei como que vocês entraram hoje aqui. Não sei como que está a vida de vocês. Pode ser que estejam vivendo num momento assim mais difícil, mas eu quero convidar vocês para olharem para o passado, o que Deus já fez em seu favor. Aonde estaria você hoje se não fosse a graça de Deus? Da onde Deus tirou a cada um de nós? Quais os cuidados e as proteções? Talvez você possa dizer como o salmista dizia, se não for o Senhor que estivesse ao meu lado. Olhe para o que Deus já fez. Olhe para o que Deus já fez. E olhe também para o futuro, que Deus está conosco. Trabalhemos, nos empenhemos, nos esforcemos, ainda que com lágrimas semeamos, nós sabemos que vai chover e nós vamos colher os feixes, os frutos daquilo que nós plantamos, porque vai chover em nome de Jesus. Eu quero convidar, se alguém tem vivido um momento mais difícil, um momento de lutas, mas que reconhece que Deus já agiu em seu favor, e sabe que Deus vai agir em seu favor, e quer que nós oremos em seu favor, eu quero convidar você para colocar-se em pé. Você que tem vivido um momento que está difícil, tem lutas, tem problemas, mas o meu Deus já me livrou de tantos, o meu Deus já me tirou de tantas situações, o meu Deus já me tirou de tantas lutas, e eu vou olhar, vou continuar semeando, vou continuar trabalhando, porque eu sei que vai chover. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração e lembre-se do que Deus já fez em seu favor. Querido Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Deus do Salmo 126 está aqui, está conosco. O Deus do Salmo 126, que tirou o povo do cativeiro e tirou-nos do cativeiro, das trevas, do inferno, está aqui. Eu quero louvar, adorar, exaltar a este Deus que fez tantas maravilhas na nossa vida, que nos levantou tantas vezes, que nos tirou das trevas e da perdição, tirou-nos do cativeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu quero te pedir que tu nos dê fé, para que continuemos trabalhando, buscando, empenhando-nos diante do Senhor, sabendo e crendo que vai chover, e virão as águas, as torrentes, como no Negueb, virão sobre a nossa vida, e iremos colher os frutos.
Dá-nos esta fé, dá-nos esta esperança, que não nos esmoreçamos, mas que permaneçamos firmes, confiando num Deus que fez, que faz e que fará milagres na nossa vida. Faz isto, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, derrama chuva, derrama da tua chuva. Vai chover na sua casa, vai chover